Fala, meu povo corintiano. E aí, como é que vocês estão? Aqui nós não podemos ter um minuto de alegria e de paz no Corinthians, né? O que tá acontecendo? O que querem fazer com o Corinthians? Vamos falar um pouquinho e conversar sobre o processo de impeachment do Augusto Melo? É que saiu essa reunião do Conselho de Orientação do Corinthians, que até quinta-feira terá uma votação do Romeu Tuma Júnior, então complicado. Os torcedores não podem ter um pouco de paz e de alegria, incrível. Mas antes, se você puder, dar o seu like e se inscrever no canal, que dá um pequeno trabalhinho gostoso, fazer pesquisa e que para que eu possa, mesmo quando é jogo, mesmo quando é notícia, minha humilde opinião, dar um trabalhinho, fazer a pesquisa e para que eu possa engajar mais, eu preciso dessa pequena contribuição sua, que é dar o like e se inscrever no canal. Então vamos lá, vamos seguir a pauta. Cara, difícil, hein, gente? Difícil. Então é o seguinte, se reuniu esse conselho, né, o conselho que é chamado de orientação, fez essa votação, são 13 membros natos e membros trienais, né? Acho que é isso que fala, de triênio, 3 anos. Os natos, ou alguns chamam de vitalícios, são feitos dias diretores do Corinthians e assim, incrível. Vou citar alguns nomes que acho que vocês conhecem, que é do membros natos. O Andrés Sanches, do William Monteiro Alves e Mário Gobi Filho. E os membros trienais, eu esqueci de fazer a anotação, mas tem alguns que são ao lado do Augusto Melo, que votaram, né, para sua presidência. E vai entender. Agora votaram pelo afastamento. E quem vai decidir isso no final é o Conselho Deliberativo, que é presidido pelo Romeu Tuma Júnior, que, para quem não sabe, foi delegado, tem questões políticas. Outros também, né? A gente não pode deixar de falar que tudo isso acontece pelas questões políticas que não estão sendo acordadas dentro do Corinthians. E galera, democracia é isso, é essa confusão toda. Na verdade, é mais difícil fazer a democracia do que a ditadura. Porque na ditadura, cada um vota lá, decide, o presidente decide, a presidente, acabou. Agora, na democracia, são várias pessoas, tem os aparatos políticos e o que a gente pode chamar aqui, como foi, a gente já viu no Brasil, aqui é uma manobra política. Eles estão fazendo manobras políticas para tentar tirar aí o Augusto Melo. Nesse processo de impeachment, que ia rolar ainda, só que é como se tivessem adiantando isso com essa votação desse conselho de orientação. E daí vai ser decidido pelo Romeu Tuma Júnior, que é do Conselho Deliberativo, ele vota que sim ou que não. O que esse conselho de orientação fez? Tá votando um afastamento. E qual é a alegação? Que ela nem se baseia na questão da vaidebete, que é relacionada ao impeachment. Ela se baseia em outras tratativas. Segundo o portal Lei em Campo, vou colocar aqui, fontes do CORE, né, desse conselho, alegam que a diretoria não entregou diversos documentos, cópias de contratos e dados de pagamento. Os trabalhos da comissão, que fazia análise dessas informações, só foram encerrados na última sexta-feira por conta da morosidade no processo. Aí falam de licitação, que não foi feita pelo Augusto. Agora, eu faço uma pergunta, né? Onde estava esse pessoal antes, nos últimos 15 anos, que geraram 2 bilhões de dívidas para o Corinthians? Cadê
esse conselho, onde ele estava? Por que não foi feito isso antes? Esses processos de afastamento e de impeachment. Não havia nada disso antes, que foi gerando dívida? Nunca teve não entrega de contas lícitas? Olha, para não falar outra coisa, é bem esquisito. Assim, tô botando aqui para... sinceramente, é de engasgar. Porque assim, o que aconteceu antes e que acontece agora? Porque essas são as perguntas. O que aconteceu antes e acontece agora? Que estão querendo fazer o impeachment do Augusto, estão querendo afastamento. Corinthians, aparentemente, a gente vê que tá rolando uma questão profissional, né? Foi contratado o Fred Luz, Fabinho Soldado, pessoas para fazer o andamento das coisas ali de uma forma mais profissional. Quem tá perdendo nessa história? A gente queria saber. Alguém tá perdendo? Tá perdendo o quê? Olha, galera, sinceramente, e aí, vamos colocar acontecendo isso. Reta final de campeonato masculino do Brasileiro. Corinthians, que tava péssimo, ruim, teve um alcance enorme, lutando por uma pré-Libertadores e toda essa confusão nos bastidores. Você acha que esse povo tá preocupado com o Corinthians? Outra coisa, reformulação do futebol feminino, que várias saíram em relação à troca da diretoria no feminino, que teve que acontecer em função do Arthur Elias e a Cris Gambaré ir para a seleção. Não tinha como não acontecer, né? E não é uma questão da gestão de agora, gestão anterior, é que o Arthur e a Cris saíram e tinha que ter essa reformulação também na diretoria do futebol feminino. Então, assim, e tem a questão do Hugo, voltando ao masculino, não tem só isso, tem a questão do Hugo Souza que não tá definida, que o Flamengo fica empatando porque não tiveram contratos anteriores pagos ou porque o Flamengo tá fazendo graça, a gente realmente não sabe, que quer como é que fala? Uma garantia justa, né, de um banco viável. Daí vai ter que pagar o Hugo à vista, que por mais que o Corinthians tenha dívidas, não é nada, 4 milhões dentro do futebol masculino, e tem que ser decidida, pelo que eu ouvi o Chico Garcia falando, até sábado. Senão o Hugo vai ficar lá para ser contratado em janeiro, para onde o Flamengo talvez queira, ou ficar no Flamengo, que isso não é uma pretensão do Hugo, eu acredito não, do Hugo não, mas não é uma pretensão do Flamengo, por tudo que o Hugo já passou. Olha, e mais uma vez, vamos começar a finalizar. Isso cheira a golpe, porque... Deixar a pergunta no ar. Quem tá perdendo? Quem tá ganhando? Com o Corinthians sendo mais profissional nas suas questões administrativas e financeiras. Fica aí a questão. E não é eximir o Augusto. Não, deixa eu ver aqui. Não é eximir. Deixa eu ver aqui se tá faltando alguma coisa a falar. Não é eximir o Augusto Melo de culpa, não, gente. Que se ele for culpado, ele tem que ser julgado e tem que ser tratado da maneira como é tratado se ele for culpado. Mas por enquanto não tem nada. E o Romeu Tuma, será que sabe de algo? Por estar aí nos bastidores das questões policiais? A gente queria saber de tudo isso. Difícil. Olha. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso, né? É que realmente não... Esse pessoal aí não parece se importar. Não parece se importar com o Corinthians. Que mais? Falei que a investigação não acabou.
que a reunião conselheira ia adiantar um possível impeachment, que é um negócio esquisitíssimo. Ai, ai. Vamos lá, pra gente terminar, eu coloquei uma frase aqui. Corinthians é o time do povo. E não são esses poucos que, sinceramente, corintianos não são, vão tirar isso do Corinthians. Porque poder, né, gente? Poder é um negócio. A pergunta que eu deixei é essa de que estão perdendo? Poder? Fica aí o questionamento, se inscreve no canal. Beijo. Vai, Corinthians. Até a próxima.